Presidente, obrigado. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e quem nos segue nas redes sociais. Permita-me, antes de começar a minha intervenção propriamente dita, apenas informar, também na sequência daquilo que o Sr. Vereador José Dias falou, estamos já, de facto, a considerar a antecipação das matrículas e estamos a trabalhar com a Associação Académica de Coimbra para termos um conjunto de iniciativas, precisamente, não só com os calouros, mas também com os alunos Erasmus, enfim, fazem parte também da comunidade e são cada vez mais, felizmente, e, portanto, também com o Gabinete das Relações Institucionais e Externas, estamos, de facto, a preparar um conjunto de iniciativas. Relativamente às ciclovias, dizer-lhe também que, naquilo que confere à atividade física, é essa que diretamente me preocupa mais, digamos assim, enfim, dizer que estamos, ainda a semana passada houve uma formação onde estiveram presentes a chefe de divisão do desporto, precisamente para discutir as oportunidades de apoio e estamos a trabalhar para que, de facto, haja aqui, obviamente, com a questão do lazer e da mobilidade, temos que, estas três vertentes têm que se encaixar e temos que, de facto, arranjar fórmula de aproveitar da melhor maneira os próximos tempos e as oportunidades que já estão aí. Relativamente ao Coldplay, enfim, teve um forte cunho, como sabem, os concertos na questão ambiental e não vou alongar, obviamente, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente e todos naturalmente já o fizeram e eu partilho dos agradecimentos extensivos a todos e de dar-vos só nota com dados que nós estamos a trabalhar, mas e que iremos, enfim, apresentar num relatório mais técnico, sobretudo nas áreas do ambiente e da proteção civil, mas partilhava com todos apenas alguns dados que me parecem relevantes, até precisamente por esta questão ambiental que foi também teve um impacto forte nos 4 concertos, para quem pôde assistir. Dizer-vos, relativamente à produção de resíduos, e são resultados provisórios, mas tivemos 11 toneladas de embalagens recolhidas, 4 toneladas de papel e cartão, 17,4 toneladas de resíduos indiferenciados. Portanto, são os primeiros resultados que indicam que conseguimos valorizar cerca de 44% dos resíduos produzidos. É um valor importante, mas queremos, obviamente, melhorar, mas parece-nos que estamos no bom caminho naquilo que diz respeito à valorização dos resíduos. O esforço, enfim, neste processo de valorização, deveu-se principalmente ao apoio dado à separação de resíduos dos funcionários, naturalmente, e daqueles que tiveram implicações na limpeza direta do recinto, e a atividade de um grupo de 12 voluntários que eu queria, de facto, realçar, que tiveram uma importância extraordinária, sobretudo no perímetro do estádio. Estiveram durante os 4 concertos, com o apoio também da ERSUC, em plena via pública, a recolher um conjunto vasto de embalagens, sobretudo embalagens, e não queria deixar de referir, de facto, esta cidadania é de extrema importância e queremos que, obviamente, cresça, porque só valoriza, de facto, enfim, esta questão dos resíduos e que diz respeito a todos. Dar-vos só nota também, relativamente à questão de meios humanos, tiveram envolvidos diariamente durante os concertos cerca de 20 funcionários, 4 veículos de recolha e 4 varredores de diferentes dimensões. Portanto, os meios da Câmara Municipal estiveram naturalmente empenhados. E, obviamente, queria também sublinhar a disponibilidade e o profissionalismo deste grupo, pessoas que são invisíveis, mas que são muito importantes naquilo que é depois a gestão de tudo o resto. Relativamente à proteção civil, só também partilhar convosco, o plano de coordenação do evento funcionou e foi o adequado à exigência do evento, e dar-vos só nota em termos de assistências médicas, para termos uma ideia. O dia 20 foi aquele que registrou o maior pico, tivemos 87 ocorrências médicas que necessitaram de assistência, mas foram resolvidas, uns no local, outros com necessidade de transporte a meio hospitalar, mas tudo dentro daquilo que são as contingências destas operações. E, portanto, realçava de facto o empenho, a dedicação e o profissionalismo. Nós temos entidades governamentais, municipais, na região, que de facto de extrema qualidade e que podemos confiar. Eu realçaria, foram cerca de 700 operacionais em cada concerto, desde a Brisa, às infraestruturas de Portugal, à promotora, enfim,
um conjunto de entidades que, em conjunto com os meios da Câmara Municipal, permitiram, de facto, esta excelência e o acolhimento feito e que estes concertos manifestaram. Naturalmente nos deixa a todos muito satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Ana Bastos. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento os presentes e todos que assistem à distância. Como comentários iniciais, a Avenida Sá da Bandeira e a reiteração, naturalmente, será levantada onde for necessário, por razões de segurança, como já aqui disse. Esses trabalhos são levados a cabo diretamente pela equipa do SMTUC, portanto, todo o material recolhido, nomeadamente os rolos de cobre, tudo está guardado no SMTUC. Não está com as Infraestruturas de Portugal, está diretamente sobre a nossa alçada, diretamente no SMTUC. Relativamente aos edifícios municipais, bom, naturalmente é uma degradação contínua ao longo do tempo, não é de agora. Mas, Sr. Vereador, o que eu lhe posso dizer é que estamos neste momento a preparar uma candidatura para submeter a um acordo com a CCDR, com vista a um financiamento entre 40% a 50% sensivelmente do valor. É bom, mas não chega, não é? E, portanto, infelizmente não vamos poder submeter todos os edifícios municipais, apesar de muitos, francamente muitos, precisarem, mas estamos a fazer uma priorização daqueles edifícios que nos consideramos que são os mais relevantes. Relativamente ao regulamento da micromobilidade, está efetivamente em andamento, sendo que as questões que podemos pôr em regulamento, para além daquelas que já estão, como eu disse, na altura certa, quando discutimos aqui esse assunto e foi debatida a moção, foi de que grande parte estão plasmados na própria lei. Portanto, não podemos confundir as coisas. Mas o que estamos a fazer é, diretamente com as operadoras, a definir locais onde será permitida a paragem e a avaliar tecnologicamente essas soluções. Portanto, isso está em andamento. Relativamente à bilhética, a integração da micromobilidade, mas não só. Aliás, eu acho que o sonho de qualquer cidade é ter um verdadeiro serviço do tipo MaaS, Mobility as a Service. É esse o objetivo da Câmara Municipal, mas para isso temos que, em primeiro lugar, conseguir pôr a bilhética integrada a funcionar no SMTUC, porque é o centro das operações. Da mesma maneira, como sabem, estamos a constituir a AGIT, que será a entidade que vai superintender toda a mobilidade na área, em toda a região. E o objetivo é termos essa mesma bilhética integrada. Portanto, estamos a trabalhar, mas não vou dizer que será amanhã ou depois que vamos trazer essa questão aqui. Aliás, terá vários passos. Portanto, não haverá uma aprovação única, haverá vários passos que é preciso dar ao longo do tempo e que já na próxima reunião de Câmara teremos algumas novidades nesse sentido relativamente à bilhética. Coimbra B, se já teve a oportunidade de assistir às primeiras intervenções e sessões públicas, sabe que a micromobilidade está integrada naturalmente numa solução intermodal, pressupõe integrar todas as formas de mobilidade. E, portanto, a micromobilidade fará parte também dessa solução e, desde já, vos convido a todos a estarem, efetivamente, quarta-feira à tarde. Seria muito importante. Estamos numa fase preventiva de recolha de sugestões, de propostas, e, por isso, são convidados e são muitíssimo bem-vindos ao Departamento de Engenharia Civil, onde irá decorrer esta sessão. Tem um auditório com 250 lugares e, portanto, considero que tem condições para acolher com qualidade e com conforto todos os convidados e as pessoas interessadas. É um debate aberto a toda a gente. Ciclovias, e a rede de ciclovias está em andamento. Isto até parece aquela resposta típica, mas é a pura verdade. Não vos vou dizer que temos um plano completo, há um plano efetivamente de base, mas também a muito curto prazo estarei aqui para aprovar alguns projetos de novos caminhos que foram considerados prioritários. Portanto, há uma rede geral que está pré-estabelecida, mas a própria viabilidade só a conseguimos concretizar depois de uma análise mais detalhada. E por isso foram definidos 2 circuitos como prioritários para a expansão de ciclovias, neste caso já numa vertente não só de lazer, mas já de transferência modal, e por isso a curto trecho terei, espero eu, o gosto de aqui trazer para debatermos diretamente neste fórum essa mesma ciclovia. Em relação à minha intervenção de hoje, ela é um pouco mais longa, mas para não entrar em conflito ali com o Sr. Vereador Hernani Pombas Caniço, eu vou pedir que me deixem ir até ao fim, sendo que até agradeço que haja uma contabilização do tempo e eu farei questão de descontar na próxima reunião de Câmara se isso obtiver
o acordo de todos. De qualquer das maneiras, porque é que o faço? Porque acho que o dia de ontem e destes 4 dias, mais concretamente, foram muito importantes e seria, para mim, profundamente injusto conseguir agradecer a uns e não agradecer a todos. E por isso, nessa ótica, peço licença ao Sr. Presidente para alongar um bocadinho mais, mas fica aqui o compromisso que na próxima reunião de Câmara, se for o caso, passarão por mim e não há qualquer tipo de intervenção. Fica aqui a minha palavra de honra nesse sentido. E eu cumpro a minha palavra, posso-vos garantir. Então, os concertos de Coldplay marcaram os últimos dias de forma indelével, com todos aqueles que assistiram a tecer comentários extremamente elogiosos à cidade e à sua organização. Foram, sem dúvida, 4 dias desafiantes, onde os vários serviços municipais mostraram uma extraordinária capacidade de organização e trabalho em conjunto. A todos os envolvidos deixo aqui o meu reconhecimento pessoal e na pessoa da doutora Dora Santana e Sílvia Colasso, responsáveis pela logística geral e o protocolo, e também ao Sr. Coordenador da Proteção Civil, Nelson Antunes, um bem-aja pelo empenho e profissionalismo de toda uma equipa que garantiu o funcionamento e a segurança do recinto. Permitam-me, contudo, focar a minha intervenção na área da mobilidade e dos transportes. É com grande regozijo que afirmo que a operação, em termos globais, foi um êxito. Uma operação que envolveu de forma conjunta, articulada e uníssona a Câmara Municipal, o SMTUC e a PSP. Do ponto de vista do trânsito, foi possível confirmar e validar como foi, aliás, indispensável condicionar a circulação automóvel e pedonal nas vias circundantes e de aproximação ao estádio. Com a zona tampão, foi possível, sem prejudicar a acessibilidade e o normal desenvolvimento das atividades locais, garantir as melhores condições de circulação e estacionamento aos habitantes locais, a operação dos transportes públicos e a circulação dos peões na afluência ao estádio. Se não o tivéssemos feito, teríamos todo o perímetro do estádio pejado de carros estacionados e a circulação bloqueada, incluindo os circuitos dos transportes coletivos. Assim, ainda só temos dados provisórios neste momento, mas foi possível registar entre as 13 horas e as 19 de quarta-feira a entrada de mais de 90 mil veículos em Coimbra, sem qualquer bloqueio ou constrangimento, numa semana onde prevaleceu a mobilidade sustentável. No que respeita aos circuitos especiais, os mesmos foram determinantes ao êxito da operação, correndo a meios maioritariamente internos, mas complementados por meios externos, mais concretamente 22 autocarros durante a tarde e 12 autocarros durante o período noturno, foi possível afetar em cada dia entre 33 a 50 veículos à operação, os quais garantiram a cobertura das 16 zonas de estacionamento semiperiféricas com frequências próximas dos 15 minutos. As pessoas aderiram em massa e o serviço permitiu transportar mais de 26 mil pessoas, com variação diária entre 5.500 e 7.500 pulseiras vendidas. Num serviço especial contabilizou cerca de 1.000 viagens no total. Em média, foram realizadas diariamente 170 viagens de ida e 75 de regresso, num total dos 4 dias, com mais de 700 circuitos no caso da ida e 300 no regresso no final do dia. A estes dados juntaram-se mais 40 autocarros de turismo diários que operaram através da rua Jorge Anjinho e que transportaram cerca de 2.500 pessoas por dia. Todos os dias foram desafiantes, concentrando-se os maiores constrangimentos no final do espetáculo, com a saída em massa de dezenas de milhares de pessoas do estádio. Mas podemos afirmar que com esta ação conjunta foi possível garantir que todos aqueles que se fizeram transportar pela CP, por isso através dos comboios, conseguiram, através do circuito 1 da linha vermelha, chegar a tempo à estação B para apanharem os comboios especiais. Este circuito, assumido como prioritário na nossa resposta, foi o que mais pessoas transportou, 13 mil pulseiras vendidas, onde em média 1.400 pessoas por dia se dirigiram a esses mesmos transportes especiais. Este foi igualmente o circuito mais exigente em termos de recursos, onde se realizaram 275 viagens de ida para o estádio, o que significa, e 150 de regresso no final do dia. Nos circuitos 2 e 4 foram vendidas mais de 11 mil pulseiras. O circuito 3, aquele que cobre a Portela e o Polo 2, foi mais fraco em termos de contabilização, contando apenas com 1.700 vendas. Para este resultado foi determinante o sistema de CCTV instalado pela PSP e que foi alargado através da colocação de mais 8 câmaras de vídeo em locais estratégicos da rede viária. A gestão do trânsito foi assegurada em tempo real, procurando-se minimizar as demoras em termos globais, ao mesmo tempo que se procurou dar prioridade aos circuitos de transportes coletivos especiais, tirando partido de um corpo de umas largas dezenas de agentes da PSP em motociclos que foram sendo reposicionados em locais críticos de forma a resolver situações de bloqueios.
Com esta ação concertada foi possível evacuar em mais de 50 mil pessoas do estádio e repor a normalidade na circulação urbana em cerca de 2 horas. Refira-se que na quinta-feira foram necessários 1 hora e 45 minutos e o pior dia foi o dia de ontem, de domingo, que ultrapassou as 2 horas, foram 2 horas e um quarto. Para este resultado contribuiu significativamente o desempenho do nó da Casa do Sal, onde a introdução a título piloto do fluxo contínuo na subida da Casa do Sal para o Sul de Ponte garantiu um aumento substancial da capacidade. Esta solução, já anteriormente proposta pela Câmara Municipal às Infraestruturas de Portugal, está neste momento a ser objeto de monitorização por parte da equipa da Câmara, mas também em simultâneo com as Infraestruturas de Portugal, para uma eventual materialização definitiva futura. Toda esta logística foi ainda mais desafiante se tivermos em atenção que, para além dos constrangimentos das obras do sistema de metro Mondego, na noite de quinta-feira decorreu a serenata monumental no pátio das escolas, no sábado e domingo já decorriam as noites do parque e que se repercutiram em fortes condicionamentos no Largo da Portagem e na Avenida Inês de Castro, com milhares de jovens a circular no espaço público. Em acumulado, destacar o serviço noturno disponibilizado pelo SMUTUC e, portanto, aqui em acumulado, através da criação de 2 circuitos especiais gratuitos de apoio às noites no parque. Não posso ainda deixar de destacar o uso da micromobilidade, o qual foi reforçada nestes dias com a disponibilização de 1.600 veículos, 1.300 da Bolt e na ordem das 300 viaturas por parte da Link. Nestes 4 dias foram efetuadas 14.283 viagens e percorridos 24.838 km, o que equivale à poupança de 4 toneladas de CO2, caso tivessem estas viagens sido feitas em veículo normal, a gasolina, e dariam para fazer o percurso de ida e volta de Coimbra a Berlim 5 vezes. Nestes dias, a utilização das trotinetas da Bolt bateu todos os recordes da cidade, colocou Coimbra no top 3 de viagens em cidades dos países do sul da Europa, no qual contabilizamos 40 cidades em 8 países, e introduziu 1.598 novos utilizadores à micromobilidade. Nada disto seria possível sem o árduo trabalho contínuo e inextível de uma equipa fantástica a quem se deve o êxito desta operação. Começo pelo SMUTUC, um serviço frequentemente esquecido e muito criticado, mas que se desdobrou em esforços para dar uma resposta que a cidade, aliás, exigiu. E conseguiram, por isso merecem o reconhecimento de todos nós. Fizeram um excelente trabalho e há que reconhecê-lo. A toda a equipa, que envolveu mais de 140 trabalhadores de SMUTUC, entre os quais 80 motoristas, e que se manteve no terreno diariamente e que palmilharam quilómetros e quilómetros a pé na organização e controle local, na pessoa da doutora Maria João Melo e do engenheiro Óscar Carneiro, mas também com o apoio imprescindível do Dr. Ricardo Grade e do Dr. Paulo Machado, agradeço a toda a equipa, de encarregados gerais, encarregados operacionais, assistentes operacionais, bilheteiros, voluntários, e, naturalmente, aos motoristas. Estão, efetivamente, todos de parabéns. O meu constante e reconhecido agradecimento à equipa do Departamento de Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal, na pessoa dos coordenadores, engenheiro Santos Costa e engenheiro Tiago Cardoso, coadjuvados pelas engenheiras Catarina Godinho e Sandra Coelho. De forma empenhada e profissional, no terreno e na central de controle, ajudaram em cada momento a encontrar soluções para mitigar os constrangimentos com que fomos deparados. Uma equipa pequena na dimensão, mas grandiosa na atuação, extraordinariamente empenhada e envolvida na causa pública. A PSP, que de forma aberta e colaborante trabalhou noite dentro em parceria com a equipa da Câmara Municipal na procura de soluções eficientes para assegurar a fluidez sem prejuízo dos princípios de segurança. Na pessoa do Sr. Superintendente Nascimento, aos comissários Renato Neto, Joel Araújo, mas também Paulo Marques, que estiveram à frente da Central de Controle e na gestão dos agentes em tempo real, o nosso muito obrigada. Um agradecimento a toda a equipa da Comunicação e Marketing, coordenada pela doutora Ana Moraes e doutora Filipa Gaioso, que asseguraram a disponibilização e disseminação da comunicação de forma clara e evidente e que tanto contribuiu para a promoção dos modos alternativos. Mas nada é possível fazer sem imputar constrangimentos e perturbações aos habitantes locais. Justiça seja feita, já que a cooperação e compreensão da população foi total. Por isso, não posso deixar de endereçar um agradecimento muito especial à população de Coimbra, a qual também contribuiu para o êxito desta operação. A população aderiu de forma exemplar aos nossos apelos, andou a pé, de trotineta, de transporte público, disponibilizando, reservando as vias para os convidados externos. A redução dos níveis de tráfego e a pressão sobre a cidade foi muito evidente e, por isso, a população demonstrou ser capaz de bem acolher. Obrigada a Coimbra, obrigada a todos que trabalharam connosco e contribuíram para que estes eventos fossem efetivamente um êxito. Muito obrigada.